Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos dar um forte aplauso para Jesus. Mais forte, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Todo louvor e toda honra e toda glória seja dada a esse Deus. Amém? Muito bem, né? Além de adorar a Deus, espanta um pouquinho frio aí. Glória a Deus. Que não está tão frio assim. Abram suas Bíblias em Jeremias 20, no versículo de número 9, livro do profeta Jeremias, capítulo 20, verso 9. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 20, no versículo de número 9. Profeta Jeremias, capítulo 20, livro de Jeremias, capítulo 20, verso 9. E aí fica também a dica para que você que ainda não assistiu esse valioso e esplêndido filme, possa fazer essa locação e entender um pouquinho do que é servir a Deus e fazer a sua vontade. Jeremias 20, verso 9. Amém? Mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, suas palavras me é no coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite e declarar que Tu és Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada um que aqui está, meu Deus, que o Teu Espírito venha falar e dirigir nesta noite, onde nós falamos de um Deus da provisão, um Deus que nos olha, que nos entende, que vem prover grandes coisas em nosso meio, coisas, ó Pai Santo, que nem entendemos e não temos, ó Pai, capacidade para entender, porque Tu és Deus e entra com a Sua providência de maneira extraordinária, a qual não podemos, ó Pai, descrever. Então entra em nossas vidas nesta hora, Pai, operando o sobrenatural e o extraordinário, meu Deus, quebrando as amarras, desfazendo, ó Pai, toda obra maligna, toda oposição, põe por terra, Deus, tudo aquilo que tenta se levantar, tudo aquilo que tenta se opor, ó Pai, e frustrar o plano do Teu povo, que venha por terra em um nome de Jesus, e que o Senhor venha nos ensinar a crer, venha nos ensinar a depender, venha nos ensinar a, meu Deus Santo, a clamar pelo Teu nome, porque é isso que através do clamor ao Teu nome é que virá para nós a Tua provisão. Cobre-nos com o Teu precioso sangue nesta hora e fala-nos, ó Espírito Santo, nós clamamos a Tua voz e a Tua tradução, interpretação da Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, o profeta Jeremias, ainda jovem, ele é chamado até no início da sua carreira, ele mesmo declara ser uma criança, ou ser como criança. E ele diz, Senhor, não passo de uma criança. É bem verdade que ele não era uma criança de 9, 10 anos, mas ele era um jovem, e bem diferente de hoje, não era a juventude, né, aos 17 anos, 16 anos, sem a televisão, sem a agilidade ou a perniciosidade da mídia. Então ele era uma pessoa até tida como criança, era como se um jovem adolescente hoje. Por isso, quando Deus o levanta e o chama, Deus o chama para que ele vá justamente proclamar e falar, não coisas boas, mas coisas contrárias, ou de exortação, ou de acusação, entre aspas, para o povo de Israel. E olha, vou dizer, são poucas pessoas que aceitam a exortação. A Bíblia é clara em dizer que nós devemos tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz, se você exortar ao sábio, ele te ama, mas se você chamar a atenção do tolo, ele passa a te odiar. E, infelizmente, quem não são os tolos, a não ser aqueles que não fazem a vontade de Deus. Então era uma lida muito difícil para Jeremias, porque ele não era um camarada que já havia passado pela escola, entre aspas, de profeta, ele não era alguém que tinha tido experiência no meio dos reis, ele não era um ancião, ele não era alguém que era um conselheiro. Jeremias era apenas servo, né, de Deus, assim, um cara tranquilo e simples, que ajudava o seu pai e a sua família, e Deus o levanta
para que ele vá exortar justamente, não apenas o vizinho, ou uma igreja, ou coisa pequena, mas uma nação, e exortar também o rei. Então as coisas começam a ficar estreitas e pesadas, e bem ruins para ele, porque Deus começa a trazer para ele visões, de que o povo estava andando por caminhos bastante horríveis, e por caminhos aos quais Deus não agradava. Em tempo algum Deus gostava do que o povo estava fazendo. Então Deus levanta este jovem, que acaba dizendo ser criança, e ele fala para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus dá uma célebre resposta, a qual ela é muito falada em pregações, diz: olha, não diga não passo de uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras em sua boca. Amém? Então veja, isso já nos mostra aqui uma provisão. Deus não está interessado e nem importando com a idade, ou com a força, ou com o poder, ou com o conhecimento, ou com aquilo que você tem, ou deixa de ter. Você não precisa contar com as coisas dessa terra, e nem mesmo com habilidades pessoais, humanas, ou talentos que você tem, porque Deus traz para nós talentos que vêm dos céus. Deus traz para nós a provisão necessária, amém? Jesus fala para os seus discípulos: e olha, vocês não se preocupem quando estiver diante dos magistrados, ou dos governadores, ou dos sábios, ou juízes, não te preocupem que você vai dizer, porque o meu Espírito, o Espírito do Senhor, os lembrará o que deverá dizer, ou os dirigirá. Diga: isto é providência. Irmãos, como é bom ter a capacidade, veja, não é a capacidade, né? A provisão que nos capacita a conversarmos ou a fazermos determinadas coisas, as quais nós somos totalmente confusos e incapazes, e entre as prejudicados, e não temos condições. Quantas vezes você e eu precisamos fazer coisas, falar com pessoas, arrumar certas questões, as quais nós não temos a mínima ideia e não temos a mínima capacidade para resolver, e quando nós vamos lá, e sem saber mesmo porque não tem outro jeito, você precisa ir, e lá Deus opera um grande milagre na sua vida, amém? Isso é provisão, é uma promessa de Deus, e assim Deus começa a agir na vida deste jovem, que se torna um dos grandes profetas até nos dias que nós vivemos. A separação dos livros de pequenos profetas e profetas maiores, Jeremias entra nessa classificação, porque não que os profetas menores são menores, de menor importância, mas é que eles trouxeram menos revelações e foram menos usados do que próprio Jeremias. Jeremias foi tão usado que ele escreve aí mais de 40, quase 50 capítulos, porque Deus realmente tinha na vida dele algo muito grande, mesmo sendo uma criança. São 52 capítulos na vida dele. Então Deus traz e fala: olha, você vai falar o que eu te mandar. Só que o que Deus tinha para falar para o povo e para o rei não era algo simples. Ele tinha que simplesmente ir até eles e colocar, entre aspas, o dedo na cara deles e dizer: vocês são idólatras, vocês são mesquinhos, vocês são viciados, vocês são prostitutos, vocês são roubadores, vocês são malignos, tudo que você pensar que você não gosta de ouvir, e eu não gosto de ouvir, óbvio, se há o erro, então se nós somos de coração de Deus, nos arrependemos. Se o coração não é de Deus, então logo a gente diz: eu não gosto dessa pessoa, porque ela está falando de mim. Agora precisa ver se a pessoa está falando para corrigir, para exortar em amor, ou para denegrir. Jeremias estava falando para ajudar o coração, e ele foi extremamente perseguido, então ele resolve não falar mais, porque é simples se calar, sim ou não? Porque se você, em vez de brigar com a pessoa, você se cala, tem gente que diz assim: eu vou ficar quieto, eu vou me calar, porque se eu for falar o cara acha ruim. E aí eu me coloco um pouco nessa, porque como pastor e líder, ou eu, minha esposa, algum obreiro que vai conversar com alguém, a gente não pode ter medo. Nós temos que chegar e dizer: olha, você está com um problema assim, 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 você quer uma coisa gravíssima e difícil como pastor e líder dizer, é quando a pessoa está com um problema no casamento, e aí o marido é o maior toco da vida da mulher, ele é ruim para valer, e o pastor acaba sabendo, porque pela conversa e pelo histórico, porque a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Então o pastor sabe um pouco,
E aí você vai conversar com o camarada, você rodeia daqui, rodeia dali, mas daqui a pouco você tem que tirar o chicote e dar uma chicotada no cara, e aí o camarada já vira e diz assim: eu não venho nessa igreja mais. E geralmente assim: eu não gostei do pastor, eu não gostei do culto e tarará. E de contrário a esposa também, quando você vê que a mulher é uma tranca, né, um cadeado travado, enferrujado, e você vai lá, e a esposa, minha esposa geralmente ministra, aí ela diz assim: não gostei, a Sandra é muito dura. Eu já escutei muito, é muito dura, e aí eu não gosto de vir. Mas olha, diga comigo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então veja, irmãos, além disso, quando ele ia dizer a verdade, a turma começa a persegui-lo. Começaram a perseguir Jeremias. Então ele pega e faz, dentro desse versículo, ele fala com Deus, e ele conversa e diz justamente isso. Vou ler de novo aqui: mas se eu disser, não me lembrarei dele, estava dizendo lembrar de Deus, e não falarei mais o seu nome, a sua palavra em meu coração é como fogo que arde, encerrado em meus ossos. Ele estava fadigado. Deus deu uma palavra para ele, não poderia se calar, ele tinha que falar, ele precisava proclamar, ele precisava se expandir e dizer aquilo que Deus havia dito para ele, que ele falasse ao povo. Como não se bastasse, Deus ainda traz para ele uma outra questão na vida dele, e a questão aqui eu vejo que é muito complicado. Ainda nos dias que vivemos, ainda hoje, depois de passar tantos anos, porque ele viveu 620 anos antes de Cristo, então quase 2.700 anos atrás, esses camaradinhas aqui queriam se casar, né? Imagino que a meninada hoje aí, 17, 18, as que são de Jesus pelo menos, estão doidos para casar, só fica pensando nisso, arrumar namoradinha, tem uns já garantindo, com 13, 14 anos já está garantindo, né? Fala assim: não estou namorando não, mas já vou garantir aquela lá, outra vou garantir aquele lá, está de olho. Aqui na igreja, mesmo tempo atrás, um pai veio e disse assim: pastor, aquele rapaz é gente boa? Eu falei: qual? Aquele menino lá. Eu falei: qual? Aquele de 10 anos lá? Ele diz: não, porque ele parece gente boa. Eu falei: mas até agora é, porque? Não, porque quando ele crescer, acho que ele, minha menina, vai dar certo. Eu dizia: irmão, mas com 10 anos, cara, calma aí, né? A gente não sabe quem. Inclusive eu vi a menina hoje, casou com outro. Mas enfim, Jeremias também tinha um desejo de se casar, mas Deus traz para ele uma palavra, e usar a vida dele como um porta-voz, não somente com palavras, mas também através da vida dele. E Deus dá uma proibição tão pesada para ele, que era que ele não poderia ter esposa e não poderia ter filhos. Dura coisa, hein, irmãos? Dura coisa. Para ele era dura coisa, e ele realmente passa a sofrer, mas ele aceita o ministério de Deus, para que Deus possa usá-lo, para que Deus possa fazer na vida dele grande coisa. Ele passa a ser então um profeta solitário, né? De poucos amigos. Ele tinha Baruque, que era o seu escrivão, quem escrevia, mas ele passa a ser açoitado, ele passa a ser perseguido, ele passa a ser preso, ele passa a apanhar, ser escarnecido, e ele passa a ser descredibilizado. Que a grande obra do inimigo para a vida daqueles que são de Deus é tentar tirar o crédito. O diabo, ele é opositor, é tudo que ele quer fazer, tirar o crédito. Então ele levanta pessoas contrárias para denegrir, para fraudar a imagem, para tentar trazer a descredibilidade, né, das pessoas, e é o que mais tinha lá. Todavia, esse menino permanece firme, e ele recebe uma palavra de Deus tão grande, uma paz tão grande, e ele ouve uma palavra fantástica de Deus, que está em Jeremias 33, no verso 3, esse versículo é tão fantástico, tão lindo, tão maravilhoso. Jeremias 33, no versículo de número 3, que diz, o Senhor falando com ele: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fala para o teu irmão: clama a Deus. Amém? O que ele está dizendo? Clama a mim, ore a mim. Ele está dizendo: Jeremias, você está encerrado, porque nesse momento ele estava, se você ler um pouquinho para cima, ele estava preso, estava encerrado no pátio, guardado por soldados armados. E aí ele lá no meio do cárcere ora, faz essa oração. Nós não sabemos se ele estava
recebendo essa mensagem, como que ele estava, se ele estava orando, se ele estava chorando, se ele estava preso pelas mãos, pelos pés, mas uma coisa, se ele estava esperando de Deus uma provisão. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que nós precisamos entender, que uma das grandes provisões de Deus para a nossa vida, é que o Senhor nos responda, amém? Fala assim, você precisa ouvir a voz de Deus. Fala melhorzinho, irmão. Fala, você precisa ouvir a voz de Deus. Amém? Aí diz um cara numa piadinha lá, diz assim, rapaz, duro na igreja, quando tem ex-namorado e a igreja está cheia e senta um namorado do lado do outro, né? Era ex-namorado, mas só tinha aquele lugar, sentou um do lado do outro, e o pastor está pregando e ele diz assim, fala para o teu vizinho, ainda não acabou, ou ainda não é o fim. Aí tem que falar para o ex-namorada, né? Se quem não queria acabar, diz amém, Jesus, a resposta aí. Mas enfim, Deus tem para nós uma provisão de responder a nossas necessidades, amém? Irmãos, ouvir a voz de Deus quando nós clamamos a Ele, ouvir o toque de Deus quando nós estamos em momento de aflição, ou em cárcere, ou em perseguição, ou em luta, ou em prova, ou em batalha, não há nada melhor, porque a palavra dele é como chuva em um deserto, é uma provisão. Tem gente achando que toda provisão de Deus, a necessidade dele é um mágico, é o gênio da lâmpada, e chega e a provisão está ali, 3 desejos, meu filho, pede aí. Tem gente esfregando a Bíblia para sair o gênio e dá 3 desejos. Não é assim, irmão, que funciona. Sabe, às vezes tudo que nós precisamos é uma palavra que acalente, aquete o nosso coração, a fim de que nós possamos ter paz na nossa alma, e é quando nós vemos Jeremias passando exatamente por isso, e é uma resposta de provisão. Clama a mim, e eu vou responder coisas grandes e ocultas, a qual você nem imagina, com a minha provisão. Precisamos entender isso. A voz do Senhor, ela é voz como de muitas águas, mas às vezes a voz dele é pacífica, como foi para com Davi, uma brisa muito calma trouxe para Davi, né, a sua resposta. Então, provisão de Deus, irmãos, quando a gente está totalmente doido, abalado, e vem e traz aquela quietude, porque Deus está dizendo para ele, você está preso, você está encarcerado, você está com problema, clama a mim, que eu vou dar resposta a você. Eu sou a provisão, eu sou a vida. Quando você clamar a mim, eu vou responder para você coisas tão grandes, tão fantásticas, tão firmes, a qual você não sabe. Existe uma outra tradução para clamar, que é bradar ou nomear. Também para coisas firmes tem uma tradução que é inacessível. E daria para trocar esse versículo e colocar uma mensagem assim: clama a mim, me nomeia, e eu te mostrarei coisas inacessíveis, possíveis de serem conhecidas através de revelação. Quer dizer, tem coisas que Deus quer trazer para você, através do clamor, que você nem pode imaginar, ou você nem imaginou que seria possível acontecer. E existem coisas em sua vida que você e eu, né? A gente está pensando em uma coisinha pequena, ou em até ali, Deus está querendo nos levar a dar uma volta no universo. Coisas grandes que só Deus para revelar, para que a gente tenha uma noção da grandeza do que Deus quer fazer em nossas vidas. E aqui fica também uma outra questão importante, a questão de que o servo de Deus, mesmo você e eu, nós podemos ser acometidos de problemas. Tá? Mas eu busquei a Deus, eu fui fiel a Deus. Tranquilo, imagina uma comparação entre você e Jeremias. Quem é que serve mais a Deus, ou quem mais padeceu por Deus? É óbvio que foi este homem fantástico. Então ele foi, depois, se você olhar Jeremias 38, no versículo de número 5, as coisas foram tão pesadas na vida dele. Verso 5, diz assim, olha, respondeu o rei Zedequias, ele está nas vossas mãos, o rei não pode fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda.
Desceram Jeremias com cordas na cisterna que não havia água, senão o que, irmãos? Lama. E Jeremias se atolou na lama. Irmãos, pare e pense. Esse menino era uma pessoa de Deus, uma pessoa enviada pelo Espírito Santo de Deus, alguém que falava pelo poder de Deus. E aí eles pegam e falam assim: ó, não vou fazer nada com ele não, mas vocês façam o que quiser. Aí eles pegam e prendem ele, pegam uma corda, vão lá em um poço e descem ele até debaixo do poço e soltam lá, não há mais água, afogado ele não morreria, mas colocam ele até atolado, sei lá, até o joelho, não é? Lá embaixo, na escuridão, na solidão absoluta, no isolamento. As pessoas, sabe, acham que servo de Deus não pode passar luta e prova nenhuma. Nós poderemos passar lutas e provas, mas nós clamaremos ao Senhor, e Ele revelará para nós coisas grandes e firmes, as quais nós não sabemos, sabe? Então, Deus providencia um eunuco, um camarada que trabalhava para o rei, e ele diz: meu rei, ele vai morrer, ele morrerá de fome. E aí então eles vão lá e amarram uns lençóis, uns trapos e coisa e tal. Depois você lê a história toda no verso 12 diz, 38:12, disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas entre os braços e as cordas. Jeremias assim fez, e o puxaram com as cordas e o tiraram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Permaneceu preso, sabe, ficar lá e padecer e passar por provas e lutas. Todavia ele tinha essa grande e magnífica promessa de que quando nós clamamos a Deus, Ele se manifesta, que quando nós clamamos a Deus, Ele nos vê, que quando nós clamamos a Deus, Ele entra com a provisão, quando nós clamamos a Deus, Ele dá a resposta grande e maior do que você esperava, e firme, porque não é uma palavra de homem, nem de político, nem de ninguém, mas é a palavra de um Deus verdadeiro e poderoso que nos responde. Nós precisamos começar a olhar com certos critérios. Tem gente que passa luta, e por passar um pouco de luta e prova, e diz: ah, mas eu já clamei a Deus e nada houve. Irmãos, talvez você esteja igual a Jeremias, lá no fundo do fosso, da cisterna, do poço, atolado em, sei lá, dívidas, problemas, maldições, coisas que te prendem, coisas que te agoniam. Você se vê igual ele, talvez sozinho em circunstâncias, e tem coisas, irmãos, que só nós podemos passar e resolver, né? É como se estivesse num fosso mesmo, mas sabe, ele começou a crer e sabia que havia um Deus que o tiraria de qualquer questão. Certamente ele estava dentro da cisterna: Deus, tu disse para te clamar, e eu estou clamando, Deus, eu estou aqui é frio, estou atolado, eu tenho medo de buraco, sei lá, me tira daqui. Deus estava lá, trabalhando na vida de Abimeleque, para que ele fosse retirado. Deus pode levantar pessoas para te tirar do fosso, amém? Deus pode levantar enviados, Deus pode levantar circunstâncias, Deus pode trabalhar no sobrenatural, Deus pode trabalhar no natural, Deus pode trabalhar nos elementos, Deus pode fazer uma coisa magnífica para te tirar da onde você está e que é maldição para você. Diga amém. Deus faz isso, é Deus da provisão. Deus da provisão. Diga para o teu irmão: Deus te vê. Deus nos vê. Abre aí Gênesis 16, no versículo de número 13. Gênesis 16, no versículo de número 13. Será que é chuva, irmãos? Está tanto pó, né? Podia chover um pouquinho mesmo. Ela clamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Irmãos, olhe para mim aqui. Deus te vê. Amém? Fala, teu irmão: Deus está te vendo. Amém. Essa aqui é a Agar, a mulher que vocês conhecem a história, que foi era escrava, e ela se deitou por uma ideia maluca, alucinada de Sara, e teve o filhinho com ela, Ismael,
que era irmão de Isaac, que infelizmente não puderam, né, conviver. Então ela foi mandada embora, porque a sua senhora Sara diz: ó, manda embora essa mulher aí, porque eu quero só o filho original aqui, quero o filho da promessa. Sabe onde ela estava quando ela diz isso? No meio do deserto, no meio do nada, no meio de um deserto de Cades Barnea, onde era morte certa. E eu já li aqui há uns cultos atrás, que ela deixou o filho a um tiro de arco e flecha para vê-lo morrer. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor ouviu o choro ou o clamor da criança e fez brotar água no meio do deserto. E a Bíblia diz então que ela clamou, ou ela chamou a Deus, e ela diz: tu és o Deus que me vê. Que coisa fantástica! Você acha que você está passando por necessidades e problemas e lutas, e Deus não está te vendo? Se Deus olhou uma escrava egípcia, Deus olha para você também. Deus está nos olhando, nos contemplando, Deus está nos escutando, Deus está esperando o clamor. Ela clamou a Deus e ela deixa esse célebre nome, Deus que me vê. Que você saia daqui sabendo que quando você clama a Deus, Ele te responde coisas grandes e firmes, as quais você não sabe, coisas que só podem ser vistas através da revelação de Deus, coisas que não se explicam através da ciência, através da lógica. São coisas que só Ele, através do seu Espírito e da sua grandeza, pode mostrar para você. E quando você clamar a Ele, você tem que saber que Ele está olhando para você. O Deus Todo-Poderoso te contempla, o Deus Todo-Poderoso te conhece, e quando você clama a Ele, Ele te responde. Glória a Deus por isso, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nunca se esqueça, devemos clamar, bradar e gritar ao Senhor, para que Ele venha nos responder, e nunca esquecer jamais, que este Deus sempre nos vê, sempre estará nos olhando, sempre estará nos contemplando. Quando nós formos pessoas que andamos na dependência, na justiça, na direção deste Deus, haverá sempre as suas mãos maravilhosas sobre as nossas vidas. Não importa se você está no átrio da guarda, se há armamentos em volta de você, se há pessoas que se opõem a você, se você está em um fosso sozinho e atolado em problemas, em dívidas, em vícios, em maldições, em questões que te oprimem, não importa, Deus levantará a solução, porque Ele é um Deus que irá revelar a sua grandeza em sua vida. Deus é um Deus que vai prover todas as nossas necessidades, todas, o que lhe é necessário: água no meio do deserto, o salvamento no meio de um fosso, sabe, que você não se queime no meio de uma fornalha. Este é o Deus da provisão, é o Deus provedor. Sabe, não importa se você está em luta, só creia nele, clame a Ele. Uma das maiores grandezas que temos é poder clamar a este Deus e saber que Ele responde. Muitas vezes a necessidade que nós temos, irmãos, podemos até estar cercado por inimigos, e aí a gente vai para o Salmo 23, que o Senhor prepara uma mesa farta. Ele diz: o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Irmãos, cálice transbordante, nada é mais importante transbordar em nossa vida do que a presença de Deus. E mesmo que as lutas se, multipliquem, mesmo que as perseguições fiquem mais taquenhas, mais, ferozes, nós teremos a provisão deste Deus, uma mesa farta, um cálice transbordante, e os inimigos não poderão nos tocar, porque Deus está ali guardando. Haverá pelejas, haverá lutas, haverá isolamento, haverá perseguições, mas a derrota não pertence a nós. Nós somos mais do que vencedores, amém? Põe a mão em seu coração e repete essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou clamando a Ti, preciso, ó Deus, de Tua resposta. Ó meu Deus, conforme a Tua palavra diz, que se clamarmos ao Senhor, Tu responderia coisas firmes, grandes, as quais eu não conheço. Então eu clamo a Ti, Jesus. Responde, ó Pai, a minha oração. Olha a minha aflição,
como estava Agar, aflita no deserto, faz com que venha jorrar fonte de água em minha vida, em o nome de Jesus, pois eu creio que Tu és o Deus provedor e que a Tua providência é uma verdade. Venha prover, ó Deus, as minhas necessidades. Provenha, ó Deus, força na minha fraqueza, em nome de Jesus. Me provém fé, Senhor, fidelidade, amor ao Seu nome, porque eu quero, Senhor, que o Senhor me veja, em o nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, em o nome de Jesus eu oro, amém, Jesus. Ainda de olhos fechados. Pai, nós queremos Te engrandecer nesta noite. Tu és, Senhor, ó Pai, Deus das nossas vidas, meu Deus, e mesmo na nossa insuficiência, mesmo, ó Deus, que nada somos, Tu és um Deus que nos ama e que nos dá a provisão. Tu és bondoso, meu Deus, Tu és um Deus benigno, a Tua graça nos alcançou, o Teu amor, ó Pai, a Tua misericórdia fazem com que nós venhamos viver, ó Pai. Não há nada em nós, ó Deus, que possa servir para Ti, mas com Teu sangue nos comprou, e hoje, ó Pai, somos propriedades do Senhor, porque este sangue nos purificou, e hoje nós temos o valor do sangue que foi derramado. Por isso, ó Deus, age em favor de nossas vidas, com a provisão, ó Deus, meu Deus querido, com toda sorte de bênçãos sobre a vida do Seu povo, dando força aos cansados, meu Deus, dando, meu Deus querido, Pai, força ao abatido, para que possam continuar a entender que mesmo, ó Deus, em um fosso, mesmo em uma cisterna, em um poço, mesmo atolados em problemas, Tu enviará a provisão. Não importa se no deserto, não importa em meio à batalha, não importa, meu Deus, se os inimigos são maiores e mais fortes, Tu és o Deus que providenciará a vitória. Tu és o Deus que proverá, Pai Santo, todas as nossas necessidades, segundo a Tua riqueza em glória. E Tu és rico, Tu és poderoso, Tu és detentor de todas as coisas. Então venha prover na vida dos Teus filhos, ó Deus, grandes coisas, para que eles compreendam que Tu és o Deus provedor. Pai, olha para nós como Tu olhou para Agar, meu Deus, naquele momento de dificuldade, de angústia, de dor, naquele momento de morte, aflição. Olha para nós, Senhor, e venha prover, para que nós possamos dizer como ela mesmo disse: eu sei que Tu me vê. Pai, nós também sabemos que Tu olha para nós. Pai, entra com a provisão nas famílias, nas emoções, na finança, na saúde, mas especialmente, ó Pai, na vida espiritual, que sejamos fortalecidos por Ti, ó Espírito Santo, para que possamos vencer toda batalha, para a glória do Teu nome. Espírito Santo, toma conta de nós. Nós pedimos, pois Tu és o nosso consolador. No momento de dificuldade, luta, és Tu quem nos consola, e a Ti nós nos colocamos, ó Pai, totalmente, ó Deus, dependentes, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e aplaude.